Olá pessoal, eu acho que se o tema é moradia e como é a vida morando com outras pessoas aqui na Irlanda, eu preciso começar o vídeo mostrando um pouquinho do meu quartinho para vocês. Como vocês podem ver, tem uma maca no meio do quarto, porque eu sou massoterapeuta e eu uso aquele espaço para atender algumas das minhas clientes. Essa é a vista da minha janela, tem um riozinho bem bonitinho, hoje em dia ele está em manutenção, então não tá tão bonita a vista como costuma ser, e a minha cama. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriele. Agora que vocês já viram aí um mini tour pelo meu quartinho, eu queria falar um pouquinho nesse vídeo como que é morar na Irlanda e dividir casa com pessoas totalmente desconhecidas. Bom, eu cheguei aqui na Irlanda em março de 2022, então o cenário que eu encontrei foi um cenário um pouquinho mais catastrófico, podemos dizer assim. Quando eu cheguei no país, o acesso às coisas estavam um pouco mais dificultados. Por exemplo, tava muito difícil de arrumar a acomodação, tava tipo quase impossível, gente. A gente via muitos relatos, eu tava em todos os grupos, desde que eu comecei a pensar em fazer intercâmbio, eu já entrei em muitos grupos de Facebook, WhatsApp, então eu tava acompanhando bastante os relatos do pessoal e assim, tava tipo cenário de guerra. Tinha gente dormindo em aeroporto, gente dormindo em sofá porque não tinha encontrado um quarto. Então assim, tava um cenário bem crítico. Esse cenário já mudou, tá? Eu vou falar mais pra frente no vídeo. Mas quando eu cheguei foi muito difícil de encontrar acomodação. Eu fui muito sortuda. Esse é o meu primeiro quarto desde que eu cheguei. Eu já tô aqui já tem mais de 2 anos. Eu nunca troquei de casa, porque acabou se tornando cômodo pra mim. Porque a maior dificuldade do intercambista na Irlanda, eu diria que é a questão da moradia. É muito difícil você achar uma vaga boa. E na maioria das vezes você ou divide quarto com alguém, ou você divide a casa. E é aí que a gente vai entrar. Quais as dificuldades de se morar com pessoas que você nunca viu na vida? Quando eu cheguei aqui na Irlanda, como eu falei, estava muito difícil de arrumar acomodação. Então, eu vi essa vaga, eu fiz a entrevista. Ah, é outra coisa. Aqui não é você que escolhe a vaga, tá? A vaga que te escolhe, vamos dizer assim. Você faz entrevista e aí se o landlord, né, que a gente chama aqui, que é o dono da casa, gostar de você, ou o pessoal que já mora na casa gostar de você, você fica com a vaga. Então, é como se fosse uma entrevista de emprego. Ele vai perguntar se você tem emprego, o seu passado, né, se você já alugou casa aqui, se você tem referências, tem tudo isso para você alugar um quarto. Se você passa por essa etapa, você aluga o quarto e aí, como eu disse, você aluga o quarto, mas a casa você compartilha com outras pessoas. Então, quando eu cheguei nessa casa, moramos eu e mais 4 pessoas. Quando eu cheguei, eu era a única menina, o restante todos homens. E eu, assim, eu cheguei apavorada, né, gente? Porque eu não sei pra vocês, mas pra mim essa história de dividir casa com gente que eu nunca vi na minha vida nunca foi, assim, uma coisa normal. Eu fiz faculdade na cidade que eu já morava, então não precisei de morar em outra cidade para estudar. Então eu morei com os meus pais até eu mudar pra cá. Então essa história de morar com gente que eu nunca vi na vida era uma coisa assim, um pouco até assustadora, né? Eu sou fã de documentários de psicopata, de crimes, então eu ficava, meu Deus, esse povo vai me matar durante a noite. Eu tinha pavor. Então, quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que eu ia dividir a casa com mais 4 meninos, né? 5 no total, então 5 pessoas na casa no total. E eu fiquei apavorada, eu falei, meu Deus, eu não conheço essa gente, né? Eu lembro que eu mandava pra minha mãe também super preocupada. Mas no fim deu tudo certo, gente. Na primeira noite eu não cheguei a conhecer todo mundo da casa, mas depois com a rotina a gente vai conhecendo, né? E aí acabou que eu fiz muita amizade com um dos meninos que mora comigo até hoje também, e também brasileiro. Então tá, vamos lá. Quem mora comigo? Atualmente eu moro com um irlandês, um italiano e 2 brasileiros. Um menino e agora uma menina. Eu fiquei como a única mulher da casa por um período acho que de 8 meses. Depois uma pessoa saiu, um dos meninos saiu e entrou uma menina. Aí eu, ufa, não sou mais a única menina da casa, né? Fiquei assim até um pouco animada. Como é que é a experiência? Gente, eu falo que pra mim tá sendo uma escola. Desde o primeiro dia até hoje tá sendo uma escola de paciência. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu gosto muito de limpeza. Eu acho que um espaço organizado pra mim me traz paz. E eu lidei aqui com muita bagunça.
muita bagunça, muita desorganização, falta de limpeza, porque além de serem pessoas diferentes, no meu caso, eu moro também com pessoas de nacionalidades diferentes, né? Então, o conceito de limpeza que eu tenho nunca vai ser o mesmo conceito de limpeza que eles têm. Então, eu acho que pra mim, assim, a maior dificuldade foi essa, a questão da limpeza e da organização. Sabe, teve dia assim de eu acordar chorando porque o banheiro tava imundo, sabe, assim, eu divido o banheiro com o rapaz daqui, né, o irlandês, e assim, gente, é muito bagunçado, é muito sujo, é aquela limpeza, literalmente ele limpa o banheiro com papel higiênico, sabe, papel higiênico e produtos de limpeza, então isso não é limpeza pra mim, então pra mim foi um grande desafio, assim, foi um teste mesmo, de paciência, de aprender a lidar com as pessoas, foi o que me fez ficar menos chateada conforme o tempo, né? Porque eu já tô aqui, já tem mais de 2 anos nessa casa, lidando com essa situação, então é complicado, não é fácil. Pra mim foi um desafio, mas pode ser que pra outra pessoa isso não fosse um problema também, né, gente? Cada pessoa tem sua percepção da vida, da realidade, então pra mim isso foi difícil, porque eu vim de uma família onde a limpeza e a organização da casa eram questões importantes, então eu entendo que para nem todo mundo isso vai ser um problema. Eu durmo sozinha no meu quarto, uma coisa que também é um privilégio aqui em Dublin, tá, gente? A crise imobiliária aqui na Irlanda já existe há muitos anos, mas ela foi um pouquinho agravada com a pandemia e com a chegada de outros imigrantes. Aqui a gente tem muitos refugiados, né? A Irlanda recebe muitos refugiados, então assim, não tem casa para todo mundo. Então é muito comum que as pessoas dividam casa, que as pessoas aluguem quartos e morem com outras pessoas. E é muito comum também que você divida o seu quarto. Tá? A gente vê muitas vagas de quarto compartilhado, então dormem 4 pessoas num quarto, 5 pessoas num quarto, e eu confesso que esse cenário pra mim é um pouco assustador, porque se eu já tenho dificuldade de dividir uma casa, imagine dividir o quarto, né? Que você não pode nem chorar em paz, que tem uma pessoa ali do seu lado, e eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Você dividir o quarto, eu acho que vocês têm que ter muito respeito entre todos, para que você consiga conviver em paz, né? Porque são pessoas diferentes dividindo o mesmo quarto, tem horários diferentes, tem costumes diferentes, acordam em horários diferentes, então eu acho que isso torna muito difícil você dividir um quarto com uma pessoa. Eu vou falar um pouquinho da média de aluguel, tá, gente? Os valores de aluguéis, eles mudam conforme a demanda. Então, por exemplo, como eu falei, quando eu cheguei aqui, a demanda estava muito alta, tinha muita gente chegando ao mesmo tempo, então os aluguéis estavam, assim, altíssimos. Eu pago atualmente 700 euros de aluguel, fora as contas. As minhas contas aqui nessa casa, dividindo com o resto do pessoal, giram em torno de 100 euros por mês. Alguns meses mais, alguns meses menos, mas gira em torno de 100 euros por mês de conta e os 700 euros de aluguel. Eu acho caro, tá? A minha vaga é muito boa, ela é localizada perto do centro, então eu ando 15 minutos e eu tô no centro, eu não preciso de pegar ônibus pra ir no centro, então isso é muito bom, a localização. As contas eu acho cara e 700 euros pra um quarto single, né, que é um quarto só seu, é a média de preço. Tá? Você vai encontrar essa média de 700, 800, 900, chegando até 1.000, mas 1.000 eu já acho um pouco demais. Eu já acho muito caro, você consegue encontrar vagas de quartos individuais por essa média de preço, entre 700 e 1.000 euros. E aí as contas vai depender de cada casa, né? Cada casa tem o seu sistema de contas, tem casas que as contas são mais caras, tem casas que as contas são mais baratas, isso vai depender da casa que você vai estar mudando. Acho que é isso, não é fácil, gente, você dividir casa com outras pessoas. Como eu falei, a minha questão é só a limpeza e desorganização, mas quando você se muda aqui, você ouve relatos de pessoas completamente surtadas, sabe? Que você vai morar na casa com a pessoa e a pessoa é louca, a pessoa tem problemas psicológicos. Eu já vi vários relatos de gente que mora com gente que acaba saindo no tapa ou se ameaça. Já vi alguns casos até que envolveram a polícia, porque a pessoa era meio perturbada da cabeça e acabou chegando a agressão física. Já ouvi relatos de gente que foi roubada dentro de casa, e eu acho que o mais
mais triste, infelizmente a gente teve um caso, acho que ano passado ou no ano retrasado, de que uma moça foi violentada sexualmente por um dos caras que morava na casa. Então, assim, é uma coisa perigosa quando você para pra pensar, né? Porque realmente você não conhece as pessoas que você está morando e você não escolhe muitas vezes com quem você vai morar. Você simplesmente entra na casa e reza pra que dê tudo certo, pra que sejam pessoas boas, pra que vocês se deem bem. Mas também não é uma sentença, tá, gente? A gente pode trocar de casa, não precisa passar por essa humilhação, mas não é fácil. Não é tão fácil quanto a gente imagina, né? A gente acha que vai ser um grande... Eu pensava na minha cabeça, nossa, vai ser tipo uma colônia de férias. E não é. A convivência é difícil. Nessa casa que eu tô atualmente, as pessoas são fáceis de lidar. Só tem o cara italiano, ele é um pouco assim, meio ranzinza, sabe? Mas é aquilo, ninguém perturba ninguém. Só teve uma situação que eu achei engraçada que aconteceu. Logo que eu me mudei pra casa, eu acho que 4 dias depois que eu tinha me mudado, ele me parou no meio da escada e perguntou o que eu usava pra lavar a roupa. E eu respondi, eu uso amaciante normal, né? Amaciante e o sabão em pó, só isso. E aí ele questionou que as roupas dele estavam cheirando a roupas de mulher e se eu poderia usar menos produto. Eu fiquei assim, passada. Eu falei, gente, como assim, né? Qual que é o problema? Eu nem sabia que tinha cheiro de homem e cheiro de mulher em relação ao amaciante, é tudo a mesma coisa. Eu acho que foi o único fato, assim, que ele realmente chegou até mim diretamente pra falar alguma coisa. Mas nos grupos, né, no grupo que a gente tem aqui de casa, ele é sempre o mais difícil. Se alguém dá alguma ideia, ele é sempre o que tá... contra aquela ideia, ele é sempre o do contra, vamos dizer assim. Ele é mais velho também, é um pouco ranzinza, então eu diria que ele é o mais difícil de lidar na casa. E a pessoa que eu divido o banheiro também é muito difícil, porque ele é muito sujo, ele é muito desorganizado, então acaba que isso me traz um prejuízo mental. Mas não é uma pessoa difícil de conviver também, é uma pessoa que me respeita na medida do possível, né? Não respeita a questão da limpeza, mas respeita no resto. E então é isso, gente, você tem que aprender a lidar com diferentes tipos de pessoa na situação que você tá ali no momento. Não tem muito o que fazer. E eu queria falar rapidamente dos prós e contras que eu acho atuais, né, de se mudar agora pra Irlanda como estudante, tá, gente? Porque eu vim como estudante, eu tô em processo de mudança de visto, então eu posso falar da realidade do estudante. Eu não posso falar da realidade da pessoa que vem pra cá com um passaporte europeu, porque não foi a realidade que eu vivi. Eu acho que vindo como estudante no ano de 2024 ou em diante, fica mais difícil. Eu não diria que valeria tanto a pena, tá, gente? Essa é a minha opinião. Não tô querendo ditar regra pra ninguém. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe das suas escolhas. Mas eu diria que não vale a pena porque a Irlanda hoje em dia se tornou um país muito caro de se viver. Coisa que há anos atrás não era. Por exemplo, eu me mudei em 2022, mas eu já pesquiso sobre a Irlanda desde 2018. Finalzinho de 2018, começo de 2019, eu já estava pesquisando como era a vida aqui no país e eu posso dizer que era bem diferente do que eu tô enfrentando atualmente. Em questão de preço de passagens aéreas, em questão de preço de mercado, em questão de aluguéis também, tá? Porque esses aluguéis atuais, eles estão bem mais altos do que eram antes da pandemia. Eu entendo que a pandemia causou um aumento global nos valores das coisas, né? Mas quando você coloca na ponta do lápis que o estudante tem várias regras para cumprir dentro do país, além de que o estudante tem os gastos com visto, os gastos com a escola, eu acho que fica muito pesado. Eu acho que aquela coisa de viver bem, como a gente viveria, né? Antes da pandemia mudou muito, o cenário tá muito diferente, tá? Então eu diria que como prós a gente pode colocar a questão do benefício, apesar desse aumento de aluguel, de mercado e tudo mais, continua sendo um dos países mais baratos para você vir como intercambista. O salário aqui é muito bom, tá, gente? Isso eu não posso negar. A gente recebe bem e eu acho que uma coisa que é muito em consenso, a gente consegue ver o valor do dinheiro. Coisas que muitas vezes no Brasil é um pouco difícil, né? Por exemplo, aqui você consegue ter acesso a coisas mais facilmente. Por exemplo, eu lembro que para eu comprar um celular muito bom no Brasil, eu tinha que parcelar em não sei quantas vezes, esperar e
para poder comprar aquilo à vista, porque eu sempre gostei de comprar as coisas à vista. Aqui já é um pouco diferente, você consegue comprar, assim, em 2, 3 meses, você consegue juntar o dinheiro e comprar aquilo que você quer, se você tiver foco e tiver persistência, né? Valorização do dinheiro nessa questão de você conseguir ter acesso às coisas que você quer, sejam elas viagem, um bom perfume, um bom celular, um bom computador, enfim. Viagens, né, gente, que a gente sabe que no Brasil, até pra gente viajar dentro do próprio país, é muito difícil. E aqui, apesar do aumento do valor das passagens, a gente ainda consegue fazer muitas viagens pagando um preço mais reduzido. Contras, tudo isso que eu já falei, o mercado hoje em dia tá muito mais caro. Eu que cheguei há 2 anos e meio já consigo notar uma diferença, um aumento, assim, exorbitante, quase que o dobro da semana que eu cheguei pra hoje, por exemplo. O aluguel tá mais caro, as contas estão muito mais caras, então faz com que o dinheiro que sobra pra gente fica bem reduzido. Então aquela ideia que a gente tinha de, eu vou mudar pra Europa, vou juntar muito dinheiro e vou voltar pro Brasil cheio da grana, como estudante de inglês eu diria que vai ser um pouquinho mais difícil, tá, gente? Não é impossível, porque eu acredito que tudo é possível, mas você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que trabalhar mais e, consequentemente, pra atingir os seus objetivos. Outra coisa que tem crescido bastante também aqui na Irlanda, gente, é a questão da violência, tá? Eu vim de uma cidade onde eu nunca fui assaltada na minha vida. E aqui tem aumentado muito a questão de roubo, a questão de assaltos, até a entrada dentro das casas. Com 2 semanas aqui no país, alguém quebrou minha janela, não roubaram nada, mas assim, quebraram minha janela, e eu fiquei super assustada. Eu falei, meu Deus, o que será de mim agora? Já tentaram entrar aqui na casa que eu moro 2 vezes, já arrombaram o portão. Então, assim, existe violência aqui. Não vem achando que vai ser o país da Alice das Maravilhas, porque não é. Tem muita violência e tem muita discriminação com o imigrante, tá? Isso existe, infelizmente existem algumas gangues aqui que eles não gostam de imigrante e eles são perigosos. Se eles veem você assim, percebem que você é imigrante, você tá ali vulnerável, eles atacam você por nenhuma razão, só porque você é imigrante. Então isso é uma coisa que pra mim é um contra também, porque é como se eu fosse um alvo o tempo inteiro e eu não me sinto segura, muitas das vezes. Como eu falei, eu moro próximo do centro, então normalmente esses ataques, essas situações violentas estão mais localizadas próximo do centro, que é onde eu vivo, então eu não me sinto segura aqui. Eu preciso ser sincera, eu acho que os mesmos cuidados que eu tomo no Brasil, eu continuo tomando aqui e não relaxo, não fico, porque eu tô na Europa, não. Dublin tá se tornando uma cidade muito violenta e cada vez mais a gente vê notícias de pessoas sendo atacadas, sendo espancadas, sendo esfaqueadas, sendo roubadas, então não dá pra sossegar. Isso também é um contra. Bom, gente, eu espero que eu tenha passado as informações que eu queria passar pra vocês. E é isso, eu acho que cada pessoa tem seu ponto de vista, cada pessoa tá buscando uma coisa diferente. Então a minha percepção da cidade e de tudo que eu venho vivendo é pessoal, porque eu tive a minha caminhada, que vai ser diferente da fulana, que vai ser diferente do ciclano, mas eu acho que numa coisa geral, era isso que eu queria passar. Obrigada por me acompanharem, beijos!